Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai dar prosseguimento a uma nova matéria, né? Mas antes de a gente falar sobre química mesmo, a gente vai fazer uma questão, né? Tipo, tratar de um assunto. Então, assim, com quantas palavras poderíamos escrever, né? Usando essas letras? Então, tem R, tem o M, tem o O e tem o A. Então, poderia ser Roma, poderia ser amor, poderia ser mora e poderia ser Omar. Então, todas essas palavras elas foram constituídas pelas mesmas letras, né? R, M, O e A. Mas são as mesmas palavras? Têm o mesmo significado? Não, né? Então, para isso, a gente fala que, na química, a gente fala que é isomeria. Então, iso é igual e meria são as partes iguais, né? Meria, as partes iguais. Então, numa isomeria, eu tenho que a minha fórmula molecular é igual, ou seja, a minha quantidade de carbono, hidrogênio, oxigênio ou nitrogênio são exatamente iguais, né? E o que muda são alguns detalhes, né? Que a gente vai observar esses detalhes. Então, aqui, alguns compostos com a fórmula molecular C5H12O. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. Se a gente observar, isso aqui, né, é uma função que hidroxila ligada a um carbono saturado, é um álcool. Aqui também, né, um carbono saturado, ou seja, sem duplas ou triplas ligações, ligado a uma hidroxila, é um álcool. Aqui, a mesma coisa, né, um carbono sem duplas ou triplas ligado a uma hidroxila, é um álcool, né? Aqui também é um álcool e aqui também um álcool. Se a gente observar daqui, aqui e aqui, o que muda nessa posição dessa hidroxila, né? Aqui essa hidroxila está no carbono de número 1, aqui carbono de número 2 e carbono de número 3. Então, todos esses compostos aqui, eles são isômeros, porque a fórmula molecular é a mesma. Só que nesse caso, por exemplo, a posição da hidroxila está mudando. Se a gente observar aqui, essa aqui é uma outra função orgânica. A gente tem um heteroátomo, né, que é o oxigênio, entre dois carbonos, né? Então, qual é o nome dessa função? É éter, né? Aqui é a mesma coisa. Então, aqui a gente tem um oxigênio entre dois átomos de carbono, que é um éter, né? Então, aqui a gente tem o álcool e a gente tem o éter. Esse aqui é o pentanol 1, né? Porque, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, são 5 carbonos, por isso é o pente. Porque só tem ligações simples e a hidroxila está no carbono de número 1, né? Aqui, esse carbono, né, essa cadeia tem 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbonos, então é pente. Só tem ligações simples, e aqui, né, a hidroxila está no segundo carbono, 2 ol. Aqui a gente tem um éter, né? Então, aqui a gente tem a parte maior e a parte menor, né? Aqui tem um carbono e aqui temos 1, 2, 3, 4. 4 carbonos, né? Então, metóxi, que é a parte menor, né? Met e o oxi. E aqui butano, porque é but, né? E 4 ano. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Exatamente, temos 5 carbonos. A gente tem aqui, que é o etóxi, né? Porque 1, 2, né? Prefixo para 2 é étil. O óxido é porque é um éter próprio. 1, 2, 3, porque tem 3 carbonos. E o ano é a terminação. Aqui nesse álcool, né? Se a gente observar esse álcool, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, né? São 5 carbonos e a hidroxila está no carbono de número 3. Ó. 1, 2, 3. Pente, 5 carbonos, ligações simples e 3, né? Porque a hidroxila está no terceiro carbono e ó. Então, aqui a gente tem esse composto, né? Com 1, 2, 3, 4, 4 carbonos. Aqui na cadeia principal, nós temos um nesse segundo carbono aqui, que é uma metila, né? Então, no segundo carbono a gente tem um metil e a gente tem uma hidroxila também.
né? Então, 2-metil, né? A ramificação, but, porque são 4 carbonos, an, porque só tem ligações simples, e o 2-ol. Aqui, 1, 2, 3, 4, né? E aqui a gente tem um 5º carbono. Então, no carbono de 1, 2, a gente tem uma ramificação. Então, é 2-metil, né? 1, 2, 3, 4. Então, na cadeia principal a gente tem 4 carbonos, então é but. Só tem ligações simples, é an. E depois a gente tem um ol, né? Porque a hidroxila está no primeiro carbono. Então, aqui a gente tem vários tipos de isomeria. Isomeria, né? Pode ser uma isomeria constitucional estática, constitucional dinâmica, uma estereoisomeria e enantiômeros. Então, a gente vai começar falando sobre a isomeria constitucional estática. Então, essa pode ser dividida em funcionais, esqueletais e posicionais. A gente vai ver cada uma. Então, a primeira coisa, as funcionais é aquela em que a diferença está no grupo funcional, né? Ou seja, eles têm a mesma fórmula molecular. Então, por exemplo, a C5H12O, como exemplo, o álcool e o éter, mas o que diferencia é o grupo funcional, ou seja, a função orgânica, né? Ou seja, um é um álcool e o outro é o éter, né? Então, a primeira isomeria é éter e álcool, que a gente viu nos exemplos, né? Então, aqui a gente tem um álcool, porque é uma hidroxila ligada a um carbono saturado, ou seja, esse carbono ele não está fazendo nem dupla nem tripla ligação. E aqui a gente tem um éter, ou seja, um oxigênio no meio de 2 carbonos, né? Como o oxigênio como heteroátomo. Então, o que muda é sempre a questão das funções, né? Éter e álcool. Então, geralmente ele tem essa fórmula molecular CnH2n mais 2, né? Ó. Então, álcool e o éter. Então, esse aqui é o pentanol. 1, 2, 3, 4, 5. Pente, porque é 5. An, porque só tem ligações simples. 1, porque a hidroxila está no carbono de número 1. E aqui a gente tem o metóxibutano. A parte menor é met, né? Então, é 1. Oxi, porque é a terminação. Butano, porque são 4 carbonos, né? E ano é a terminação. A outra isomeria funcional é tipo isomeria cetona-aldeído, né? Aonde aqui a gente tem uma cetona e aqui a gente tem um aldeído. Então, cetona, para ser cetona tem que ser uma carbonila entre 2 carbonos, né? Então, a carbonila, lembrando, é C-dupla-O, né? Uma C-dupla-O, o nome dessa cetona é propanona, met, et, prop, né? São 3 carbonos, prefixo para 3 é prop, an só tem ligações simples e ona. Aqui é o que? 1, 2, 3, tem 3 carbonos. Aqui a gente tem um aldeído, porque a gente tem uma carbonila aqui. E aqui a gente tem um hidrogênio, né? Ou seja, essa carbonila está numa das extremidades da cadeia carbônica, né? Aqui no caso a gente considera esse aqui como o primeiro. Então, um é um propanol, né? Então, 1, 2, 3 são 3 carbonos. Então, é prop, an porque só tem ligações simples e al porque é um aldeído. Agora, isomeria éster e ácido carboxílico. Então, vamos lá. Aqui, né, é um ácido carboxílico porque a gente tem uma carbonila vizinha a uma hidroxila, então é uma carboxila, né? A fórmula molecular é CnH2nO2, ou seja, tem sempre 2 oxigênios. O éster, aqui a gente tem essa parte, né, que vem do ácido carboxílico e essa parte que vem do álcool, como a gente já viu nas reações de esterificação. Então, aqui a gente tem um C-dupla-O, né? Uma carbonila vizinha a um oxigênio. Aqui a gente tem um metanoato de metila, né? Porque aqui a gente só tem um carbono, então é metanoato. Essa parte vem do ácido carboxílico e essa metila ela vem da parte do álcool. Então, enquanto aqui a gente tem o ácido carboxílico, né? 1, 2. Met, et é o ácido etanóico. Uma outra isomeria é a fenol, álcool aromático e éter aromático. Então, aqui a gente tem um fenol. Por que a gente tem um fenol?
Porque a gente tem um benzeno ligado a uma hidroxila, né? Então, é um fenol. E aqui a gente tem uma ramificação que é CH3. Aqui a gente tem um álcool. Por quê? Porque a hidroxila está ligada ao carbono, né? E esse carbono, a gente tem um benzeno, né? Ligado a esse carbono. E aqui a gente tem um éter aromático, aonde um dos lados é um CH3, né? Do MET, né? Aqui, metox, e o outro é o benzeno. Então, todos eles têm a mesma fórmula molecular, né? CnH2n-6O, né? Então, na isomeria funcional, o que diferencia são as funções, né? Então, eles têm a mesma fórmula molecular, então a mesma quantidade de carbono, de hidrogênio e de oxigênio, mas o que diferencia é a questão da função orgânica que pertence. A isomeria esqueletal vai ser como esses átomos eles estão arranjados na cadeia carbônica. Então, por exemplo, a primeira que pode acontecer é a questão da cadeia ramificada e cadeia normal. Por exemplo, aqui é uma cadeia o quê? Ramificada, porque eu tenho uma ramificação aqui. Enquanto essa aqui é uma cadeia normal, né? Por quê? A função orgânica não é ramificação, é função orgânica. Para ser ramificação tem que ser tipo C3 alguma coisa, né? C2H5 ou C3H7, ou seja, eu preciso de carbonos para ser uma ramificação, né? Então, aqui a gente tem dois álcools, né? E o que muda é que uma cadeia é ramificada e a outra não. Essa aqui é a cadeia normal e essa aqui é a cadeia ramificada. 2-metilbutanol 2, esse aqui é o pentan 3-ol, né? Ou aqui cadeia heterogênea e cadeia homogênea. Ou seja, aqui a função orgânica é a mesma, é uma amina. A diferença é que essa amina aqui, ela tem duas substituições de carbonos, né? Ou seja, esse nitrogênio, ele está como heteroátomo, ele está entre dois carbonos, né? Enquanto aqui na etilamina, essa amina ela só está ligada a um carbono, né? Então, cadeia heterogênea e cadeia homogênea. Então, essa aqui é a cadeia homogênea e essa aqui é a cadeia heterogênea. Ó, cadeia fechada e cadeia aberta. Então, a gente pode comparar o ciclo propano, né, que é um ciclo, está fechado, com o propeno. E a fórmula é CnH2n, né? Aqui agora a gente tem a isomeria posicional. O que diferencia é a posição de alguma coisa da cadeia. Então, primeiro pode ser a posição de uma insaturação. Aqui tem o but 1N e aqui o but 2N, né? Então, o que está mudando é a insaturação dessa cadeia, na posição dessa insaturação. Aqui é a posição do grupo funcional. Aqui está no primeiro carbono e aqui está no segundo carbono, né? Ocorrem em grupos funcionais ligados à cadeia homogênea, como álcools e cetones, né? Pentanol 1 e o pentanol 2. Posição de um heteroátomo, né, ocorre entre éteres, ésteres, aminas e amidos. Então, se a gente pensar nesse éter aqui, ele está aqui, né, só tem um carbono. Aqui tem 1, 2, né? Ou seja, a posição desse heteroátomo mudou. Então, aqui a gente tem o metoxibutano e aqui a gente tem o metoxipropano. A gente pode ver também a posição diferente de um substituinte, né? Então, por exemplo, aqui os dois estão, né? É um ciclo, né? Um ciclo propano, só que aqui a ramificação, né? Tá no 1,1 de metil, enquanto aqui tá no 1,2 de metil, né? Aqui ocorre entre os compostos acíclicos com mínimo de 6 átomos de carbono e posições cíclicas com no mínimo 5 átomos de carbono. Então, além disso, a gente tem a isomeria constitucional dinâmica, que é a tautomeria aldoenólica e a tautomeria cetoenólica. Então, primeira coisa, antes de a gente definir o que é uma isomeria constitucional dinâmica, então, primeira coisa, um é estático e o outro é dinâmico. Então, se é dinâmica é porque uma coisa está se convertendo à outra. Então, a primeira coisa, né? O que é um dinamismo, né?
Então, além disso, aqui a gente precisa definir o que é um enol, a função orgânica enol. Então, aqui a gente tem uma hidroxila, né, vizinha a um carbono insaturado, ou seja, que tem uma dupla ligação. Então, toda vez que tiver uma hidroxila vizinha a um carbono insaturado, é um enol e não um álcool. O álcool é a hidroxila vizinha a um carbono saturado, ou seja, só com ligações simples. Isso é um álcool. Agora, o enol é quando a hidroxila está ligada a um carbono que possui uma dupla ligação, né? Então, a tautomeria aldoenólica vai ser uma conversão do enol ao aldeído. Então, aqui a gente tem um enol, que é a gente tem uma hidroxila ligada a um carbono, né, com dupla ligação, um sistema de equilíbrio e depois um aldeído. Por quê? Esse enol ele é totalmente instável, então ele se converte a aldeído. Por isso que é uma isomeria dinâmica, porque tem um processo de conversão entre o enol e o aldeído, né? Aqui a gente tem uma C dupla O, né? Uma carbonila vizinha ao hidrogênio. Aqui é a carbonila, o enol. Etanol e aqui é o etanol. Então, aqui a gente tem a tautomeria cetoenólica. Então, aqui a gente tem um enol, né? Onde a gente tem uma hidroxila vizinha a uma dupla ligação, né? Um carbono insaturado com uma dupla ligação. E aqui é o enol. Então, nessa função orgânica tem a conversão, né? Entre o enol e a acetona. Aqui, essa acetona, ela tem a carbonila vizinha a 2 carbonos, né? Propenol, né? Aqui 1, 2, 3 é prop, em e O. E aqui é a propanona, né? Que a gente já viu que é acetona normal, para tirar esmalte de unha e coisas do tipo.